Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é @nandaguardia e o vídeo de hoje será um pouco diferente de qualquer vídeo que eu já gravei aqui nesse canal. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu fui tomar um vinho com uma amiga nesse fim de semana e conversa vai, conversa vem. Chegou uma hora que ela olhou para mim e falou: Nanda, você precisa gravar um vídeo sobre isso, porque esse é sem dúvida um dos insights mais profundos que eu já tive na minha vida e é algo que eu penso com muita frequência. A referência desse vídeo, o assunto desse vídeo é esse grande clássico, o livro O Padrão Bitcoin, especificamente o capítulo 5, onde o autor fala sobre preferência temporal. E é sobre isso que eu vou comentar. Vamos começar pelo conceito de preferência temporal. Isso é um conceito de escola austríaca de economia e que está associada à orientação dos indivíduos em relação ao seu presente e ao seu futuro. Então, quanto maior a preferência temporal de uma determinada pessoa, maior será o imediatismo dela em relação ao presente. Então, eu tenho certeza que você deve conhecer alguém assim, uma pessoa que gasta tudo que tem, uma pessoa que não poupa, só pensa no agora, não tem muita responsabilidade com o futuro, faz 1 milhão de dívidas, não pensa no longo prazo. Isso é a alta preferência temporal. A baixa preferência temporal é o contrário. São aqueles indivíduos que pensam no longo prazo, são aquelas pessoas que estão preocupadas no futuro, elas têm uma orientação menos para o presente e mais para o futuro. Isso não se aplica somente na questão de consumo, e é isso que o autor defende. A questão da preferência temporal também acaba afetando outras áreas da vida e outras partes mesmo, até não somente para os seres humanos. Inclusive o próprio autor ele defende que os animais, ele explica que os animais eles têm uma preferência temporal muito maior do que os seres humanos, porque os animais eles raramente criam vínculos em suas famílias, eles não criam esses laços eternos, esse tipo de coisa. Então, esse é o conceito de preferência temporal. E o grande assunto discutido nesse capítulo é que a questão do consumo, a questão de inflação, a inflação, na verdade, ela estimula muito mais a alta preferência temporal, no sentido que é muito mais tentador gastar dinheiro, é muito mais tentador pensar no agora do que pensar no futuro, porque se a gente acumula capital, acumula dinheiro e aquele dinheiro está sendo continuamente depreciado pelos governos que imprimem dinheiro o tempo todo, é muito mais tentador gastar aquilo agora do que guardar e pensar numa valorização futura. E isso impacta todas as áreas da sociedade, porque não é uma simples questão de preço. Isso afeta tudo aquilo que necessita de esforço e requer pensamento de longo prazo, inclusive as próprias famílias. Eu não sou socióloga, eu não sou psicóloga, eu não tenho estudo nenhum nesse tipo de assunto, mas então eu só estou aqui realmente repassando isso que eu li nesse livro e que faz muito sentido do ponto de vista econômico. Quando as pessoas perdem a noção do longo prazo, tudo aquilo que necessita de um esforço e de paciência maior, como os próprios vínculos afetivos, acaba se perdendo também. Então, o autor defende que as famílias estão se perdendo por causa disso. Ninguém mais é incentivado a criar famílias. É muito mais, não sei a sua experiência, mas eu falo por mim mesma, eu conheço pouquíssimos casais que realmente têm essa visão, esse comprometimento com o futuro, coisa do tipo, essa visão de longo prazo. As pessoas estão muito mais pensando no agora e assim, eu não quero parecer moralista nesse vídeo, porque eu acho que cada um faz o que quiser e quem quiser ficar sozinho, tudo bem, não importa, não é esse o intuito.
Mas o grande ponto é que, economicamente, existe um incentivo muito maior para o consumo imediato, para as coisas que não requerem longo prazo, do que se fosse o contrário, do que se a gente vivesse sob um padrão ouro, por exemplo, ou algo que mantivesse, quando a nossa moeda mantivesse o valor no futuro. Porque se isso acontecesse, todas as experiências humanas, todos os grandes feitos humanos que requerem tempo, eles seriam muito mais incentivados e esse imediatismo do agora não seria tão evidente. Então, lendo aqui uma frase, um trecho desse capítulo, o autor diz o seguinte: à medida que os políticos vendem às pessoas a mentira de que os benefícios eternos de bem-estar e aposentadoria são possíveis através da magia da impressora monetária, o investimento em família se torna cada vez menos valioso. Com o tempo, o incentivo para iniciar uma família diminui e mais pessoas acabam levando uma vida solteira. É provável que mais casamentos desmoronem, pois é menos provável que os parceiros apostem nos investimentos emocionais, morais e financeiros necessários para fazê-lo funcionar, enquanto os casamentos que sobrevivem provavelmente produzirão menos filhos. E não somente aqui trazendo a questão da família, uma outra manifestação dessa alta preferência temporal é a questão artística. Inclusive, o autor ele até dá um exemplo que Michelangelo passou 4 anos pendurado no teto da Capela Sistina, trabalhando a maior parte do dia com pouca comida para construir aquela obra-prima. Então, as obras renascentistas, tudo aquilo que requer longo prazo, hoje perde o sentido. E o autor ele até defende que hoje, se você vai numa galeria de arte, muitas vezes você vê aquilo e parece que foi feito, até ele fala, por uma criança de 6 anos de idade. Porque o consumo imediato, ele é muito mais estimulado do que a paciência, do que o aprimoramento técnico. E, de novo, eu não estou julgando, eu não tenho nem embasamento artístico para julgar isso, eu estou falando do ponto de vista econômico e repassando essa ideia, esse insight preciosíssimo do quanto que uma moeda fraca acaba incentivando, desestimulando qualquer tipo de aprimoramento que requer o longo prazo. Seja isso na manifestação artística, seja isso nas relações pessoais que estão acabando, seja isso no questão de construir família. Isso está acabando e faz sentido, entre outras variáveis, é claro, questões humanas não são ciências exatas, não dá para a gente atribuir isso a um único fator, mas sem dúvida a inflação e a depreciação contínua do nosso dinheiro, da nossa moeda, tem um efeito psicológico e social muito além do que simplesmente consumir as coisas rapidamente. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui nesse vídeo. Para mim faz muito sentido. Se fizer sentido para você, comenta aqui o que você achou. Não deixe de se inscrever no canal para os próximos vídeos. E até a próxima, pessoal!